Então, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa noite. E vamos então à aula. A Bíblia nos ensina quem é o homem. 7ª lição do módulo 1 da nossa formação de um líder de êxito, né? Escola de líderes. Então, a Bíblia nos ensina quem é o homem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. E mais uma vez te pedimos, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, ministra os nossos corações o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Nos dá sabedoria para transmitir todo esse conteúdo dessa apostila que nós estamos utilizando, Pai, para aqueles que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a Bíblia nos ensina quem é o homem. O nosso texto básico de hoje, 2 Coríntios 5, do 18 ao 19. Okay? Aqui é um 2. 2 Coríntios 5, do 18 ao 19 diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Então, esse é o texto básico, né? Que ensina que a nós homens, né, Deus nos deu um ministério da reconciliação. Coincidentemente, acabei de gravar uma live, nem sabia, não tinha lido, confesso que eu não tinha lido o tema da 7ª lição antes de vir para cá, não sabia que a gente ia ler esse texto, e agora há pouco, gravando uma live, durante a gravação veio a inspiração desse texto, né? Que ensina que Deus deu a todos nós, né? Independente de raça, independente de profissão, independente de qualquer coisa, esse ministério da reconciliação, de reconciliar as pessoas com as pessoas, de reconciliar as pessoas com Deus, né? Aquela história, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é a história da carochinha. Nós, como cristãos, somos agentes da reconciliação. Fomos chamados a meter a colher, sim, né, com sabedoria, com a direção do Espírito Santo, com a capacitação do Espírito Santo, mas ajudar, né, a reconciliação de um casamento, a reconciliação de uma amizade, a reconciliação entre discípulos e líderes e discípulos, a reconciliação numa empresa, numa família, um filho de um pai, um filho, uma esposa, um marido. Nós temos da parte de Deus o ministério da reconciliação, ok? Então essa é a inspiração do tema de hoje, né? Que vamos estar aprendendo um pouquinho sobre quem é o homem, né? Criado à imagem e semelhança de Deus. Dentro dos princípios bíblicos, né? Dentro dos princípios bíblicos, nós sempre relacionamos os princípios com o tema da aula. Então, dentro do princípio do caráter, Deus é santo, e seu chamado para as nossas vidas é que tenhamos um caráter irrepreensível semelhante a Ele. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,16, sede santo porque eu sou santo. Então, dentro do princípio do caráter, todo homem, né, lembrando que a palavra homem aqui não diz respeito a sexo, mas é homem no sentido homem e mulher, ok? Então, todo homem tem a responsabilidade de ser santo, né, de procurar viver uma vida íntegra, correta diante de Deus. Assim como Jesus, né, ele foi capaz de dizer, lá vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, Satanás não tinha nada para poder acusar Jesus, porque Jesus era totalmente santo. Né? A palavra santo significa separado. Né? Jesus estava totalmente separado do pecado, para uma missão, um propósito pelo qual ele veio a esse mundo. Assim, da mesma forma, é para nós, né? Deus espera que nós possamos ter um caráter irrepreensível,
sermos santos. Isso tudo é possível porque em Cristo fomos regenerados e precisamos então a cada dia nos manter puros, assim como Ele é puro em todo o seu proceder. Ok? Dentro do princípio da mordomia, assim como Deus delegou ao homem que administrasse toda a obra de sua criação, também nos colocou como mordomos de nossas vidas, conforme 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Precisamos, portanto, cuidar de nosso espírito, alma e corpo, de forma que permaneçam irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Então, como bons mordomos do corpo, nós precisamos zelar, na verdade, bons mordomos da nossa vida. Nós precisamos zelar, pelo nosso espírito, alma e corpo. Eles devem ser apresentados irrepreensíveis no dia da vinda de Jesus. Então, o processo de santificação é contínuo e, como bons mordomos, eu tenho que cuidar do que a minha alma se alimenta, do que o meu corpo se alimenta e do que o meu espírito se alimenta. Preciso zelar por uma boa alimentação, de preferência dormir bem, fazer uma atividade física, porque isso diz respeito ao cuidado do corpo. E cuidado da alma é cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Cuidar do espírito é ter uma vida devocional, de intimidade, de oração, de leitura, meditação bíblica, louvores a Deus, enfim. Isso tudo diz respeito à mordomia do homem. Governo. Para que possamos desenvolver a nossa salvação, precisamos exercer o princípio de autogoverno, pois a nossa carne sempre militará contra o nosso espírito. Gênesis, capítulo 4, versículo 7, Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, dentro do princípio do governo, autogoverno, Deus espera que nós possamos exercer o domínio próprio, e ter um controle, um autocontrole sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Tem hora que dá vontade de xingar, tem hora que dá vontade de gritar, tem hora que dá vontade de bater em algumas pessoas, não é verdade? Mas Deus espera que eu tenha domínio próprio, autocontrole sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, e eu não venha por aí tomando decisões precipitadas, fazendo coisas que eu não devo fazer, xingando pessoas que não tem nada a ver, muitas vezes, com meus problemas pessoais. Dentro do princípio semear e colher, o homem, ao pecar, semeou a morte, porque o salário do pecado é a morte. Para que possamos ter vida eterna, precisamos semear no Espírito, porque se semearmos na carne, vamos colher corrupção. Gálatas 6:8 e Romanos 6:23. Quem semeia na carne vai colher na carne. Quem semeia no Espírito vai colher no Espírito. Então, precisamos semear no Espírito. Dentro do princípio da soberania, Deus é soberano. E ao estabelecer o plano de salvação, submeter-se ao seu plano é a única maneira de sermos reconciliados com Ele. Então, dentro do princípio da soberania, Deus espera que eu venha me submeter ao seu plano, ao plano que Ele tem para a nossa vida, Essa é a única maneira de sermos reconciliados com Deus. Então, Deus espera que nós possamos ser submissos, à vontade soberana que Ele tem para cada um de nós. Princípio da individualidade. Deus, então, dentro do princípio da soberania, João 1,12
João 3,16 e Romanos 10, do 9 ao 19. Princípio da individualidade. Deus, ao criar o homem, dotou-o de livre arbítrio. Portanto, a salvação é individual, é uma tomada de decisão. Então, Deus nos deu o livre arbítrio e a salvação ela é individual, que diz respeito a uma tomada de decisão. Então, cada um de nós é livre, né, para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. E a salvação ela é individual, né? Então, se às vezes um membro da família optar por um caminho de morte, né, cada um vai responder. Claro, eu como sacerdote, eu devo zelar pela minha casa, eu devo zelar pela minha esposa, pelos meus filhos, né? Inclusive, como sacerdote, eu devo até me arrepender por erros cometidos pela minha família, caso isso chegue ao meu conhecimento. Agora, a salvação é individual, né? Se acontecer em algum momento, daqui a pouco eu tenho uma filha adolescente, ela tem 16 anos, daqui a pouco ela cresce, casa, sai de casa e ela decide optar por um caminho mau, andar por um caminho de pecado, né? Ou se desviar dos caminhos do Senhor. Ela vai responder por cada ato dela, porque a salvação é individual, né? Claro que eu, como pai, vou continuar orando, vou continuar desejando o melhor, mas eu não posso ter que carregar esse peso sobre os meus ombros, né? O pastor Silas Malafaia, ele ensina numa das suas pregações, né, que a maior responsabilidade de um pai e de uma mãe é dar um bom exemplo. Claro que eu tenho que educar, eu tenho que ensinar, tem várias responsabilidades, né, de um pai e de uma mãe. Mas o principal de todos é dar um bom testemunho, um bom exemplo. Se mesmo com um bom testemunho, ensinando os princípios, um filho daqui a pouco escolhe sair de casa e aprontar todas, como aconteceu o caso do filho pródigo na Bíblia, né? A salvação ela é individual e cada um vai responder pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Isso diz respeito ao princípio da individualidade. Ezequiel 18, versículo 4. Dentro do princípio da união, João 15, do 1 ao 4, através de Jesus foi estabelecida uma nova aliança de Deus com o homem. Então precisamos permanecer em Jesus, ele é a videira verdadeira, nós somos as varas, né? E eu preciso permanecer unido a ele, né, através de uma aliança. Essa aliança não pode ser quebrada, somente assim seremos um com ele, né? A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Para isso acontecer, eu preciso me manter unido a ele, tendo uma vida de retidão, de santidade, de renúncia e obediência a Deus. E aí eu permaneço ligado a ele, conectado à videira verdadeira que é Jesus. O Espírito Santo nos auxilia nesse processo, pois ele nos assiste em nossas fraquezas, né? Permanecer unido a Deus, como homens, né? Permanecer ligado a Deus, unidos a Deus, não é uma tarefa tão simples, né? Satanás está o tempo todo promovendo ciladas, armadilhas, oferecendo tentações. Ele sabe muito bem quais são as nossas fraquezas. Então, todo dia o pecado vem, né? Como diz aquela música do pastor Thales Roberto, né? Todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, né? E é dever meu de me apegar cada vez mais ao Senhor, como diz a palavra de Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, eu preciso me sujeitar a Deus cada vez mais e, com a ajuda do Espírito Santo, suportar as tentações, vencer as minhas fraquezas e seguir como um filho de Deus adiante. Ok? Até aqui tudo bem? Introdução. Vamos para o livro-texto, então, a partir de agora. Introdução. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Este, porém, com a queda, por causa do pecado, foi descaracterizado e corrompido.
Deus, na sua infinita misericórdia e amor, planejou uma estratégia para resgatar o homem, Jesus Cristo, em sacrifício de morte, que estabeleceu vitória e vida. Em Cristo, por causa da cruz, somos reconciliados com Deus. Amém? Só lembrando aqui, quando a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, isso diz respeito ao caráter de Deus e também à glória de Deus. Nós fomos criados com o caráter de Deus e fomos criados com a glória de Deus. Lembra que está escrito lá em Romanos, né? Que porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, o pecado nos rouba essa vestimenta, essa roupagem chamada glória. Então, todas as vezes, o pecado me rouba a glória. Jesus veio para morrer em meu lugar, para restituir essa glória, que diz respeito à imagem de Deus. Então, o pecado tirou a imagem e semelhança de Deus das nossas vidas. Mas Jesus, com o seu sacrifício, veio e restaurou tudo isso através da sua vitória lá na cruz. Com isso também, com a sua vitória na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus. Precisamos nos conscientizar de que Deus é um Deus organizado e que administra com excelência toda a sua criação. Agora, em Cristo, nós, com seu caráter e identidade, precisamos, como bons mordomos, zelar e cuidar de nosso espírito, alma e corpo, para permanecermos nele. Isto só é possível mediante o auxílio do Espírito de Deus, pois somos seres dependentes de sua vida e glória. Ok? Ninguém consegue ter uma vida de santidade, né? Uma vida irrepreensível diante de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso paráclito, ele é o nosso ajudador. Então, viver em santidade, viver em união com Deus, viver conectado a Deus, só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, não é possível. Ok? O resgate de nossas vidas em Cristo, o cuidado que precisamos ter para velar pela salvação e a plena submissão à vontade do Pai, nos assegura vida abundante na terra e vida eterna no céu. Deuteronômio 28, versículo 1 diz, né? Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então precisamos velar, né, pela salvação que Deus nos confiou, né? Tem um texto de Hebreus que eu acho muito forte, né? Um texto de Hebreus, capítulo de número 2, né? Que diz assim, Hebreus 2, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, né? Então, eu sempre digo, Deus não tira a salvação de ninguém, o ser humano é que joga fora. Né? Deus não quer tirar a salvação de ninguém. Jesus morreu por todos e Ele espera que todos aqueles que entregaram um dia a sua vida para Jesus permaneçam firmes até o fim, né? Firmes e constantes, e ninguém venha jogar a sua salvação fora, né? Voltando para uma prática de pecado. Né? Agora, Deus não tira a salvação de ninguém. O homem é que escolhe, muitas vezes, se afastar dos caminhos do Senhor e aí, consequentemente, vai responder pelas suas escolhas. Ok? Conhecimento da criação de Deus. Conhecimento da criação de Deus. O relato da criação no livro de Gênesis revela um Deus detalhista, que se preocupa
em estabelecer um universo perfeitamente controlado por seus princípios. Gênesis 1, 26. Em meio a tudo isso, em seu esmero, ele dá ao homem um lugar especial dentre tudo o que foi criado. Né? O Salmo de número 8, versículo de número 5. Eu amo esse Salmo. Salmo 8, versículo 5, né? Ele diz: contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Né? Tem algumas versões que dizem um pouco menor do que anjos, né? Mas aqui diz que, na minha versão Almeida Revista e Corrigida, diz um pouco menor do que Deus. Né? E de glória e de honra nos coroou. Deus nos coroou de honra e de glória e nos fez um pouco menor do que Ele. Né? Olha só que lugar especial que Deus nos inseriu. Ele prepara um jardim que veio antes, visando um ambiente todo especial para a chegada daquele a quem o próprio Deus chama de coroa da criação. O homem devia possuir a terra, sujeitá-la e dominar as outras criaturas, conforme Gênesis 1, 26, 27. Né? O livro de Gênesis ele é um livro que fala de princípios, né? É um livro que fala da origem e do princípio. Então, lá na origem, quando Deus criou o homem no primeiro momento, ele tinha um propósito para o homem. Né? O propósito era sujeitar a terra, possuir a terra e dominar, exercer domínio sobre as criaturas. Gênesis 1, 26 ao 27, vai dizer: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea criou. Capítulo 2, versículo 3, vai dizer: e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Então, façamos o homem. Item 1.1. Quando Deus diz façamos o homem segundo a nossa imagem, Gênesis 1, 26, refere-se a qualidades tais como razão, personalidade e intelecto, além da capacidade de relacionar-se, ouvir, ver e falar, enfim, tudo aquilo que o aproximasse de seu Criador. Todas estas são características de Deus, que ele escolheu reproduzir no homem. Deus criou o homem para ser o líder modelo, a fim de colocar em suas mãos domínio sobre toda a criação. Por isso devemos compreender que tanto o homem quanto a mulher são uma criação especial de Deus, e não um produto da evolução. Conforme Gênesis 1, 27, Mateus 19, 4 e Marcos 10, versículo 6. O homem e a mulher foram igualmente criados à imagem e semelhança de Deus. Com base nessa imagem, podiam comunicar-se com Deus e ter comunhão com Ele. Né? Como eu falei antes, essa palavra imagem está ligada também à glória de Deus. Nós tínhamos a mesma essência de Deus. E por causa dessa glória, dessas mesmas características, nós podíamos nos comunicar com Deus tranquilamente, lá na origem de tudo. E agora, com o sacrifício de Jesus, isso também é possível. A gente vai ver aqui sobre isso. Então, lá no início de tudo, por causa dessa imagem, o homem podia se comunicar com Deus e ter comunhão com Ele, provando o seu incomparável amor, glória e santidade. Eles fariam isso conhecendo a Deus e obedecendo-lhe. Eles tinham semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado. Eram santos, tinham sabedoria, um coração amoroso e o poder de decisão,
para fazer o que era certo. Viviam em comunhão pessoal com Deus, a quem obedeciam de forma moral. A Bíblia diz, Gênesis 3, versículo 8. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia, né? Na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Né? Então, havia uma comunhão, havia uma intimidade, né? Imensa. Assim como hoje nós podemos conversar aqui, né? Olho no olho, e ter intimidade uns com os outros, ter uma vida íntima, diálogo, relacionamento. O homem tinha essa mesma intimidade, esse mesmo diálogo, essa capacidade de se relacionar com Deus. Né? E isso foi rompido com a queda do homem, com o pecado.